Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Meu irmão, minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o amor misericordioso do nosso Pai e o poder do Espírito Santo estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Como somos felizes e agradecidos ao Pai, que nos une neste momento no amor do seu Filho Jesus, para que nós possamos celebrar a nossa fé, trazendo presente no hoje da nossa história todo o mistério da nossa salvação. Para que nós possamos celebrar com plena dignidade, reconheçamos a nossa condição de pecadores e humildemente vamos suplicar o perdão, a misericórdia de Deus com o nosso canto penitencial. Senhor, que vieste
de nós. Cristo tem de piedade de nós, tem de piedade de nós, piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós, tem de piedade de nós, piedade de nós. Senhor, que muito perdoas a quem muito ama, sois misericórdia, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós, tem de piedade de nós, piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós, tem de piedade de nós, piedade de nós. Que o Deus e Pai Todo-Poderoso tenha compaixão de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Conduze-nos nesta vida para a vida eterna. Na alegria do amor misericordioso de Deus, vamos proclamar a sua glória com o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nos bendizemos, nós os adoramos e glorificamos. Nós nos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, poder de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tiras o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Vós que tiras o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tem de piedade de nós. Só vós sois os santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados.
Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro da sabedoria. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e tenda de agi-la oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio sem que lhe desse sabedoria? E do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. 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 Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio
refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor, exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Leitura da carta de São Paulo a Filemon. Caríssimo, eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim, nesta prisão que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre. Já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim. Quanto mais ele for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor. Aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grande multidão acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vir a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiro para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos do ministério, Padre José Maria, Padre Eduardo, queridos diáconos, meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos concede a graça de estarmos juntos celebrando o ano jubilar da nossa renovação. Foi justamente em junho de 1973 que começamos o movimento de renovação carismática aqui na nossa igreja, na nossa arquidiocese. Naquela época, acolhido pelo nosso bispo auxiliar tão querido, Dom Tomás. Logo se uniram a ele alguns sacerdotes, bem lembrados por todos nós, Padre Pereirinha, Padre Rubens, Padre Maton. Eu ainda não era padre. Eu estava na fase ainda de preparação, nem imaginava que iria ser padre. Eu estudava teologia, mas como leigo. E acompanhei todo este movimento desde o início, porque tinha como meu diretor espiritual Dom Tomás, que acolheu a renovação. Mas neste dia que aqui estamos, já antecipando, como é normal na igreja, a missa do domingo, porque muitos poderão não ter condições de participar amanhã, usamos as leituras do domingo. E a palavra de Deus
é muito própria para nós neste momento, já que estamos também no mês consagrado à Bíblia, o mês consagrado à Palavra de Deus. Aliás, a igreja tem 3 meses que são importantes para nós, na nossa dimensão pastoral. O mês de agosto, que nós refletimos sobre o chamado de Deus, Ele nos chama. Mês de setembro, o mês da palavra, Deus nos fala. O mês de outubro, nós temos o mês da missão. Aliás, a nossa vida é sempre identificada com a Trindade. A vida de um cristão não pode fugir da dimensão trinitária. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Prestem atenção, não fomos criados iguais a Deus. Nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. E devemos, como tal, viver, reconhecendo essa dimensão trinitária também da nossa vida. Vamos falar um pouquinho dessa dimensão ao longo da nossa reflexão. Hoje a palavra de Deus nos traz a realidade do seguimento de Jesus. E eu poderia dizer para você como é realmente difícil seguir a Jesus, ser seu discípulo. Primeiro, nós precisamos conhecer bem a Jesus. Quando eu chegava aqui, eu estava ouvindo o Padre Eduardo, ele nos chamava muito a atenção sobre a pessoa de Jesus, nos lembrando que o documento de Aparecida nos fala com tanta clareza. Nós não seguimos um conjunto de normas, de doutrina, nós seguimos uma pessoa, e esta pessoa se chama Jesus de Nazaré. Estamos no mês consagrado à Palavra de Deus. E Jesus, o Padre Eduardo, nos lembrava, é a palavra viva que veio habitar no meio de nós. Então, o centro da Bíblia não é outro senão Jesus. Por isso, a igreja nos chama cada ano a refletir sobre um dos livros da Bíblia, para nos mostrar a importância do estudo, do conhecimento da palavra de Deus. Mas a Bíblia não é um livro que nós podemos ler de qualquer jeito, como se estamos lendo um livro de crônicas, de história do passado. Não, o livro é a revelação do projeto de Deus para toda a humanidade. É o nosso manual, o manual da nossa vida. E nós sabemos a importância de um manual para qualquer objeto. Quando nós não lemos as instruções deste manual, podemos colocar em risco aquele objeto, aquele equipamento que nós compramos. Pois é. Quanta gente também está em curto-circuito, está aí com milhões de problemas, por falta do conhecimento deste manual da Palavra de Deus. Por isso a nossa igreja oferece muitos meios de estudo da Palavra de Deus. A maioria das nossas paróquias tem escola de formação bíblica, para que nós possamos conhecer melhor a Palavra de Deus e descobrir o que esta palavra está falando para nós. Já que eu falei que na vida nossa cristã, nós temos em tudo uma dimensão trinitária, nós também temos uma dimensão trinitária na revelação de Deus. Para nós cristãos católicos, Deus não nos fala só através da Bíblia. Deus nos fala através de toda a tradição da nossa igreja. Deus nos fala através do magistério da nossa igreja, o nosso Santo Padre reunido com os bispos. Então vejam,
Deus não só se revelou no passado, como nos apresenta a história da Sagrada Escritura, mas Deus continua se revelando hoje a cada um de nós. E o magistério da Igreja está aí para atualizar essa revelação de Deus. Daí a importância que nós damos à nossa obediência ao magistério da Igreja, ao Santo Padre, tudo que ele decreta em comunhão com os bispos, para nós é também uma revelação de Deus. Então, essa dimensão é importante para nós. Nós temos a revelação de Deus na tradição da Igreja, na Sagrada Escritura e também no magistério. Este ano, o livro que foi escolhido para a nossa reflexão é o livro daquele que deu continuidade à missão de Moisés. Não é isso? Quem foi que deu continuidade à missão de Moisés? Josué. Foi ele que entrou na terra prometida com o povo, não é? E se a Bíblia é a palavra de Deus, é a história da nossa salvação, uma história marcada pela fidelidade de Deus e a infidelidade humana, eu disse que o centro da Bíblia é Jesus. Nós não podemos ler a Bíblia sem ter o nosso olhar voltado para Jesus. Todos os grandes personagens bíblicos nos encaminham para Jesus. Adão nos encaminha para Jesus. Tem um determinado momento que a palavra nos diz que Jesus é o segundo Adão. Por quê? Porque Jesus é aquele que veio ao mundo, é o próprio Deus que assume a nossa condição humana para nos libertar do mal, que não foi criado por Deus. Deus criou o ser humano sem pecado. Às vezes a gente, quando fala do dogma da Imaculada Conceição, Maria foi concebida sem pecado. Por quê? Porque Deus queria recriar a humanidade, porque Deus precisava de um coração imaculado para acolher o seu Filho Jesus. Mas não foi a única criada sem pecado. Toda a humanidade, na sua origem, foi criada sem pecado. O pecado entra na história da humanidade justamente pela falta de quê? Da obediência do ser humano à palavra de Deus. É o pecado da autossuficiência, de querer ser igual a Deus. E é um pecado que continua muito e muito presente na nossa vida. O pecado é tão presente na nossa vida que Deus precisa a cada momento ir nos oferecendo meios e recriando e oferecendo por meio da história oportunidades para a nossa renovação, a renovação da nossa fé. Como eu disse, as exigências de Jesus no Evangelho de hoje. Jesus está diante de uma grande multidão que o está seguindo. Jesus olha para aquela multidão e fica admirado. Ué, por que tanta gente está me seguindo? Jesus não esperava as multidões. Aliás, ele quando falava sempre da comunidade, ele falava do pequeno rebanho. Mas ele via que as multidões iam se aglomerando atrás dele. Aí ele pensa, eu acho que esse pessoal não entendeu o que eu estou falando. Eu acho que este povo veio atrás de mim por causa da multiplicação dos pães, porque eu alimentei aquela quantidade de gente. Eu acho que essas pessoas vêm atrás de mim por causa dos milagres, das curas. Mas Jesus não queria ser reconhecido nem seguido como um milagreiro. Então Jesus vai dizer agora para as multidões quais são as condições
para que nós possamos ter discípulos dele. E são realmente exigências muito duras, muito difíceis. Não é fácil ser cristão. Não é fácil seguir os passos de Jesus. Ele hoje apresenta 3 exigências. A primeira exigência, ele diz, olha, para me seguir, quem quiser me seguir, tem que ser capaz de se desapegar. Né? Se desapegar, fugir do desapego, de colocar sua segurança no pai, na mãe, na esposa, nos filhos, em todos os parentes e amigos. Tem que ser capaz de desapegar de tudo isso para colocar toda a sua confiança naqueles que vocês estão seguindo. Jesus, então, faz uma outra exigência. Se essa do desapego das pessoas já é difícil para nós, imagine agora o que é que Jesus vai dizer. Só pode ser meu discípulo quem for capaz de tomar a sua cruz e me seguir. É claro que nós sabemos o que é a cruz de Jesus, o significado da cruz de Jesus. Jesus diz que a cada dia tomar a cruz e seguir os seus passos. A cruz é o resultado da fidelidade de Jesus à missão que o Pai lhe confiou. A cruz é a expressão total de doação de Jesus por toda a humanidade. A cruz, que era instrumento de morte, passou a ser para nós um instrumento de salvação. Jesus ainda fica com dúvida se as pessoas estão entendendo o que ele está dizendo. Por isso, entre essas 2 primeiras exigências e a terceira que ele vai apresentar, ele conta 2 parábolas, pequenininhas, mas para aliviar um pouco a mente dos ouvintes e eles poderem raciocinar melhor. Ele diz, olha, prestem bastante atenção antes de tomar a decisão. Olha, imagine um homem que tem um homem muito rico e tem uma lavoura que deu muitos frutos. Ei, chegou o ano da soja, é soja que não acaba mais, é milho, é feijão, é tudo isso. E ele resolve fazer uma torre para guardar toda a sua lavoura, mas ele não calcula quanto vai gastar. Começa a fazer a torre, os depósitos e tudo, e não consegue terminar. Então ele vai ser criticado como um homem que começou e não terminou, não é? Nada mais triste para o ser humano quando ele é criticado pela falta de perseverança. É uma pessoa que não sabe para onde vai, tudo que começa deixa no meio do caminho. Ei, como é triste ouvir isso, não é? Então Jesus conta outra parábola do rei que vai guerrear com outro, mas não procura saber antes o número de soldados que o outro tem. E se ele tiver menos soldados, ele vai mandar negociar a paz com mais antecedência, né? Então, diante dessas parábolas, depois que Jesus apresenta, ele apresenta a última exigência. Por isso eu digo para vocês, a última exigência: primeiro, deixar pai, mãe, parentes, amigos. Segunda exigência, cada dia tomar sua cruz e me seguir. E agora, tem que deixar tudo. Nada pode mais estar em primeiro lugar na tua vida. Quem quiser ser meu discípulo tem que deixar tudo e me seguir. Meu Deus, então ninguém pode ser discípulo de Jesus. Jesus sabe desta dificuldade. Por isso que, sabendo desta dificuldade, ao longo de toda a história da nossa salvação, Deus vai nos oferecendo meios para que a gente possa superar
para que a gente possa descobrir a força para enfrentar essa decisão de seguir os passos do nosso Mestre. A história da igreja é marcada por muitos momentos de intervenção de Deus para o crescimento, para o fortalecimento da vida do seu povo. E um dos momentos mais recentes da história da nossa igreja, que aqui no Brasil, aqui na Bahia já vai completar 50 anos, no dia 20 de junho de 2023, porque foi em 20 de junho de 73 que começamos o primeiro grupo de oração aqui em Salvador, Bahia, não é? Então, há pouco tempo, Jesus, através da sua sabedoria, como nos apresenta a primeira leitura de hoje, que nos diz que nós somos pessoas sem condições, sem capacidade sequer de avaliar as verdadeiras necessidades da nossa vida, inclusive de acompanhar o pensamento e os projetos de Deus. Por isso, para que nós possamos viver a imagem e a semelhança de Deus, como Ele nos criou, nós não podemos abrir mão da sabedoria. A sabedoria é o nome do Espírito Santo. A sabedoria é o dom do Espírito Santo, é o próprio Espírito. A primeira leitura nos apresenta esta realidade. Então, só através do Espírito Santo, da sabedoria, nós encontramos a força para enfrentarmos este caminho. A igreja, de vez em quando, passa por momentos difíceis, e estava passando naquela época a dificuldade da renovação toda provinda do Concílio Vaticano II, por isso vem este momento que a igreja chama de renovação. O que é renovação? O que é uma pessoa renovada? Algo renovado é algo que volta ao original, é algo que volta a ter as características originais, é algo que é corrigido e volta a se revelar de forma como foi pensada, como foi criada. Então, a igreja, Jesus oferece ao seu povo a oportunidade de uma renovação, de uma mudança total. Um cristão renovado é um cristão que mudou totalmente a sua vida. Se você diz, eu sou da renovação carismática, mas você olha a sua vida, o que você era e o que você é hoje, em nada você mudou, não existe renovação nenhuma. Você não pode se dizer uma pessoa da renovação, porque não foi renovado. A renovação do Espírito de Deus nos faz cada vez melhor. Por isso eu digo, qual é o melhor movimento da igreja? É aquele que me faz melhor. Qual é a melhor religião? Aquela que me faz melhor, que me incorpora mais dentro do projeto de Deus, que me faz viver como imagem e semelhança de Deus. Então, renovado é aquele que passou por este processo de abandono, de entrega nas mãos do restaurador, que é o Espírito Santo, e ele renovou e continua renovando a sua vida. Olha que Jesus não fala da vida, fala da realidade de cada dia, tomar a sua cruz cada dia, porque a nossa vida nós vivemos a cada dia. Esta renovação não foi lá quando eu fui a primeira vez num grupo de renovação, que alguém pôs as mãos sobre mim que mudou tudo. Não, ela continua mudando, a minha vida continua sendo renovada, porque o Espírito Santo de Deus renova a cada dia a face da terra.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis. Então, um cristão renovado é um cristão que a cada dia se entrega, se abandona e se deixa renovar pelo Espírito Santo. E quando nós somos renovados pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus nos dá também os carismas. Então, carisma são estes dons que nos são dados não para nosso uso próprio. Ninguém recebe um carisma para se projetar sobre os outros, para mostrar mais sabedoria, para ser mais importante no grupo. Todos os carismas são dados pelo Espírito Santo para ser colocado a serviço da comunidade. Os primeiros cristãos viviam de tal forma essa experiência carismática de doar toda a sua vida, os seus dons a serviço dos outros, que a palavra de Deus nos diz que entre as primeiras comunidades, todos viviam unidos na oração e não havia necessitados entre eles. Então, meu irmão, minha irmã, se é difícil seguir Jesus como discípulo, é mais difícil seguir Jesus com esta condição de ser uma pessoa renovada e carismática. Uma pessoa discípulo de Jesus é capaz de absorver todas estas exigências, deixar tudo, não se apegar mais a nada, porque o único sentido da minha vida está o reino de Deus. O reino de Deus. E esse reino se torna visível na nossa igreja. Esta grande instituição, promotora da vida, advogada da justiça e dos pobres. É aí que está a nossa missão, a nossa responsabilidade, meu irmão, minha irmã. O Espírito de Deus quer nos renovar a cada dia, mas nós precisamos de entrega total do nosso ser nas mãos do Senhor. Não basta dizer que Jesus é o Senhor da nossa vida. É preciso deixar que seja Ele que oriente todas as nossas decisões, todos os nossos passos. É claro que os nossos grupos nos ajudam muito. Eu me lembro, por exemplo, como que eu conheci a renovação. Eu morava ali no Campo da Pólvora e estava estudando como leigo, né? Eu estudei teologia como leigo, eu nunca fui no seminário, nem por um dia da vida. Toda a vida estudei teologia como leigo, né? A minha vida era outra, eu trabalhava como auditoria de empresa, tinha grande escritório, tudo. Fui estudar teologia só para aprofundar um pouco a minha fé. Mas naquela época era o auge da teologia da libertação e era aquela rivalidade, tal qual Bolsonaro e Lula, era a briga da teologia da libertação com a renovação carismática. Não, era um querendo destruir o outro, essa confusão toda. E aí eu fui procurar o pároco ali daquela igreja e digo, o que é essa história de renovação? Me explique como é isso daí, né? Eu estudo teologia, mas lá na minha escola não se fala nada, ele só tem um grupo ali. Me apontou a pupileira, que estava bem pertinho da minha casa. Ali eu fui a primeira vez, né, naquele grupo, o grupo Nossa Senhora do Cenáculo. Meu Deus! Até hoje esse grupo existe. Esse grupo hoje está lá na minha paróquia. Naquela época dirigia Terezinha Castelo Branco. Oh, meu Deus, como eu me lembro de Maria dos Anjos, que acolhia na porta, Aurora Oliveira, todo esse povo maravilhoso, Carmen, meu Deus, quanta gente. Carmen continua frequentando lá a minha paróquia também. Então, eu entrei
aquele momento, eu estava cantando, deixa a luz do céu entrar. E realmente eu abri o coração. E a luz do céu naquele momento entrou. Eu fiquei ali sentadinho, depois me procuraram, não é? E eu fui conversar e eu disse que eu estudava teologia, queria. Então, eu comecei a participar daquele grupo, comecei a rezar com o povo, fui descobrindo pessoas maravilhosas, fui fortalecendo a minha fé e encontrando respostas para quando lá na minha sala de aula acusassem a nova maneira de rezar da renovação carismática dos grupos, etc. E ali foi assim que eu comecei na renovação. Depois antes era só Dom Tomás que estava à frente, mas depois chegou um determinado dia, terminou o curso de teologia, né? Então, terminada, ia ter uma palestra sobre a renovação lá no meu Instituto de Teologia. Aí o diretor disse, Aderbal, chame seus amigos aí na rua, porque o seminarista ninguém vem, é todo mundo da renovação. E vem uma freira aí, a irmã Brígida, ela vai dar uma palestra. E eu vou morrer de vergonha se não tiver ninguém. Aí eu atendi o pedido do meu diretor do Instituto, levei alguns amigos. No fim, ela pediu que eu ficasse lá na frente, os seminaristas, que ela queria rezar sobre eles, né? Aí eu vou saindo, aí eu disse, vai para lá, rapaz. Eu digo, ela vai rezar com o seminarista, eu não sou seminarista. Não, mas vai fazer o número lá. Aí eu fui. Quando ela começou a rezar, perguntou se eu queria que traduzisse. Eu falei, eu não quero que traduza nada não, vai falar com Deus, Deus sabe todas as línguas, fala com Ele mesmo. Nem sei o que ela rezou. Eu só sei que naquele momento que ela começou a rezar, eu comecei a me ver vestido de padre, me via numa celebração que eu não sabia o que era. Aí eu fiquei apavorado, porque eu pensei que eu ia morrer, que eu estava deitado. Eu disse, será que eu vou ser padre e vou morrer? Ai, não. Aí foi procurar Dom Tomás, que era da renovação. Aí ele logo me ligou para o cardeal, que era Dom Avelar naquela época, e eu fui a Dom Avelar, né? Dom Avelar me convocou, chegando lá, já encontrei Dom Avelar com um classificador na mão, me dizendo que estava ali com todo o meu processo de ordenação. Ué! Eu falei, meu Deus do céu! Aí, tá bom, eu vou me ordenar, mas se o senhor quiser me ordenar, me ordene logo, porque eu estou com a viagem para a Europa e eu quero celebrar minha missa lá no túmulo de São Pedro. Segunda exigência, não me peça para ir em seminário, porque eu não vou. A única vez que eu fui lá, o reitor me botou para fora dizendo que eu estava lá de carona. E a terceira vez, então, o senhor prepara lá em Roma para eu celebrar. E ele disse, vamos marcar a data? Eu disse, vamos. Já está, isso já era dezembro, né? Eu falei, vamos marcar para a Páscoa. Dia 3 de abril é domingo de Páscoa, o senhor me ordena diácono. Dia 1º de maio, São José Operário, o senhor me ordena padre. Meu filho, não é nem um mês de diácono, não. Não disse que é logo? Eu sei. Que ele disse assim, então você vai dar o sim? Eu digo, eu quero aí 10 dias para eu lhe dar a resposta total, se ficar tudo confirmado. Ele disse, por que 10 dias? Eu digo que eu tenho que falar com minha amiga. Eu vou falar com Santa Terezinha, pedir a ela uma rosa se ela me dá. Não, senhor, vai falar com o amigo dela. Lá, a minha capela é ali, vai rezar e ele vai lhe dar a resposta, o amado de Santa Terezinha. Fui lá, voltei, tá bom, me ordeno. Assim eu saí, me ordenei, assim, num processo de liquidação da igreja. Sou um padre que estou fazendo já 40 anos de padre, fui padre do processo de liquidação, viu, minha gente? Não, sou. E agora, além do mais, sou o único padre analfabeto dessa diocese, não leio nada. E porque eu não leio, eu não escrevo. Porque minha mãe dizia, meu filho, escreveu, não leu, o pau comeu. Então, não escrevo. Eu não escrevo mais nada. Deus não quer mais que eu leia, eu também não escrevo mais nada, né? Tá bom. Aí, depois de tudo isso, eu já, ordenado padre, assim, tinha 6 vezes de padre, o bispo me chama, aí nós precisamos que você vai estudar.
Eu digo, estudar, eu já estudei a vida toda e agora já estou com problema de visão. Ah, mas eu pedi no seminário aí, ninguém quer estudar direito canônico. Todo mundo quer estudar tudo, menos direito canônico. Você vai? Eu digo, tá bom, se a igreja precisa, eu vou. Mas com a raiva, chateada. Aí quando foi, nessa época eu já estava acompanhando o grupo Nossa Senhora do Cenáculo, rezando lá a missa toda quarta-feira, o dia do grupo. Aí todo dia eu chegava para celebrar, tinha umas rosas maravilhosas lá no altar. Eu nunca perguntava quem trouxe nada. Aí nesse dia que eu cheguei, eu tinha feito a novena de Santa Teresinha, pedindo a ela orientação, se eu ia, não ia, né? E se fosse para eu ir, eu disse, eu quero que tenha no altar flor roxa. Eu digo, quem é que vai botar flor roxa no altar, né? Ai, ai. Aí fiz o desafio com Santa Teresinha. Quando chego lá, quarta-feira que eu olho, o altar, um jarro cheio de saudade. Aí eu perguntei assim, meu Deus, quem é que me trouxe essas flores? Aí uma senhora tão humildezinha disse, ô padre, eu trago todo dia, mas essa noite choveu, as flores, as rosas ficam tudo caídas quando chove. Eu pensei que padre não tinha superstição, por isso eu trouxe para celebrar a missa. E foi assim, meus irmãos, minhas irmãs, que eu comecei e a partir daí estudei, voltei, Dom Tomás ficou aí com a renovação, me entregou também, eu fiquei sempre ao lado dele, durante 13 anos fiquei aí, fazendo aqueles encontros. Oh, que maravilha, as grandes vigílias de Pentecostes, que nós fazíamos, começamos na Praça Municipal, depois já era no estádio, que maravilha, né? Vigília, hein? Maria Jovem, que encontros maravilhosos, que saudade de Ija e de Sérgio Guerreiro. Como era maravilhoso o encontro de milhares de jovens que a gente fazia todo mês de setembro, no dia 8, fazíamos o encontro Maria Jovem, que Dom Tomás chamava a mocinha de Deus. Pois é, meu irmão, e hoje estou aqui alegre, feliz, celebrando já o ano jubilar, porque estamos dentro do ano jubilar e dentro deste congresso da renovação. Continuo amando a renovação, não me digo renovado. Não estou ainda totalmente renovado, mas estou me esforçando a cada dia para que o Espírito Santo me renove e eu possa crescer também na dimensão trinitária. Nós precisamos crescer também na dimensão trinitária. Crescer como Jesus na estatura, e aí a gente já cresceu, né? Até minha barriga cresceu demais, mas já cresci um pouco na sabedoria humana, porque fiz um bocado de curso de faculdade e de seminários e de tudo, mas ainda estou precisando crescer na dimensão espiritual. E isso a cada dia a gente precisa. Então, o meu desejo é que vocês tomem posse do dia de hoje, porque hoje é o dia mais importante para mim. É o dia mais importante para você, porque hoje eu posso me converter. Eu não posso mais me converter ontem, já passou. Não sei se terei tempo amanhã. Então vamos cada dia buscar o processo de renovação, o processo de conversão, pedir a Deus os carismas para nos colocarmos a serviço da comunidade. Já estamos nos preparando para a festa de Carlos Acuti, no mesmo dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, e ele lembra para a gente, muita gente nasce original, a imagem e semelhança de Deus, e morre como xerox. Nós não vamos morrer como xerox. Amém? Amém. Professemos a nossa fé. E Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Movidos por esta fé, elevemos ao Senhor as nossas preces. A nossa resposta será: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Te suplicamos, Espírito Santo, sobre a tua igreja, na pessoa do Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso cardeal e os ministros da tua igreja, para que sejam inebriados pelo vosso Espírito, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós, que sois a alma da igreja, encharcai o nosso movimento, para que neste tempo jubilar sejamos instrumentos do teu amor. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por nossos grupos de oração, para que sejam celeiros de vocação e propagadores do Evangelho, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Conselho Arquidiocesano e seus familiares, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Padre Aderbal e sua vocação, que continue disponível ao projeto de Deus e propagador do batismo no Espírito Santo, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Deus, nosso Pai, Tu és a fonte de todo bem e de toda graça. Tu conheces perfeitamente os sentimentos que brotam no coração de cada um desses teus filhos e filhas que aqui se encontram. Recolhe tudo isso e com as preces que aqui nós apresentamos, temos a certeza que seremos atendidos, pois pedimos pelos méritos de Jesus e na unidade do Espírito Santo. Amém.
de trigo cai e morre para frutificar. Orai, meus irmãos e irmãs, para que as nossas ofertas sejam aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhe, ó Deus, as oferendas da vossa igreja, esses dons que aqui vos apresentamos. Sejam para nós uma fonte de vida, de salvação, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja com vocês. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, que é o nosso Deus. Na verdade, ó Pai, é justo e nos faz todos ser mais santos. Louvar a vós, ó Pai, de dia e de noite, agradecendo por Jesus Cristo, Filho do vosso amor. Ele é o sacerdote verdadeiro. Foi Ele que se ofereceu por nós todos e nos mandou celebrar o que Ele fez naquela ceia derradeira. Por isso nós estamos aqui bem unidos, louvando, agradecendo, juntando a nossa voz, a voz dos anjos e dos santos, para juntos proclamar a vossa glória, cantando a uma só voz. Muito perto de nós, falando conosco no Cristo, vivendo conosco por Ele. Mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou em suas mãos o pão. Agradeceu ao Pai, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente ao Pai e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Tudo isto é mistério de fé. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos o pão e o vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre Papa Francisco ser bem firme na fé e na caridade, e a Sérgio, que é bispo dessa igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. E a todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. Neste momento, incluímos todos que implantaram a renovação aqui, né? Lembrando, cada um vai lembrando, né? Irmã Maria Inês, né? Os padres Rubens, Padre Matom, vamos lembrando todos esses e colocando diante de Deus a expressão da nossa gratidão, né? Que Jesus acolha todos realmente. E a nós que aqui estamos, e somos um povo santo e pecador, dai-nos força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Movidos pelo Espírito Santo, confiantes, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres de todo o mal, sejamos protegidos de todo o perigo, enquanto, vivendo a esperança, nós aguardamos a vinda de Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. A paz de Jesus esteja com você.
Felizes os convidados a tomar parte na ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, é Ele que tira o pecado do mundo.
trigo se faz pão, é refeição. A Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. Presença real, na hóstia santa, presença real de Cristo Jesus, Cordeiro imolado, puro e sem mancha, o Cordeiro é de Deus Criador, eu te adoro, eu te Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos e adora ao Senhor. Meu
Coloca a mão no teu coração e junto com o ministério repete essa oração. Divino Jesus, Divino Jesus, pão vivo descido do céu, pão vivo descido do céu, que alimentai as nossas pobres almas, que alimentai as nossas pobres almas, te pedimos perdão pelos fragmentos do vosso corpo e sangue, pelos fragmentos do vosso corpo e sangue, que possam ter se perdido que possam ter se perdido nesta Santa Missa, nesta Santa Missa, por nossa negligência ou desatenção. por nossa negligência ou desatenção. Fazemos reparação desta ofensa, Fazemos reparação desta ofensa, pedindo ao nosso anjo da guarda pedindo ao nosso anjo da guarda que o recolha dignamente que o recolha dignamente e o adore com a mais devida honra. que o adore com a mais divina honra. Aumentai em mim Aumentar em mim o zelo, o zelo, a devoção e a piedade a devoção e a piedade para com a Santa Eucaristia. para com a Santa Eucaristia. E não deixe que me falte E não deixe que me falte cautela e ardor cautela e ardor para vos receber para vos receber na Sagrada Comunhão. da Sagrada Comunhão. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por estes dons do vosso Filho, viver com ele para sempre, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar, Augusto. Quero assim de forma especial saudar o nosso querido Padre Aderbal. Sei que é uma alegria celebrar o Jubileu de Ouro, Padre Aderbal, com o Senhor. Então, em nome de toda a Renovação Carismática Católica, nós que estamos aqui representamos toda a Renovação Carismática Católica, não só de Salvador, comemorando o Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Católica em Salvador, também comemoramos o Jubileu de Ouro no estado da Bahia, porque aqui iniciou a Renovação Carismática Católica em nosso estado. Então, em nome de todo o movimento da Renovação Carismática Católica, receba as nossas palmas, a nossa alegria e o nosso carinho em poder celebrar junto com o Senhor. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Também queremos agradecer ao Padre Eduardo José, que está conosco aqui desde ontem, veio lá de Franca, em São Paulo, deixou os irmãos lá para estar com a gente nessa maratona. Hoje já pregou 2 vezes lá em Camaçari, veio para pregar com a gente hoje, prega com a gente amanhã novamente. Muito bem. E sempre com esse sorriso no rosto, irmãos. Então, Padre, receba a nossa oração, a nossa gratidão e as nossas palmas, demonstrando toda a nossa alegria. Padre Zé Maria, que veio lá de Tinga também para celebrar com a gente. Tem alguém de Tinga aí? Também receba as nossas palmas. Os diáconos, nosso querido irmão Diácono Nelson, que coordena o ministério, né, de oração por cura e libertação no movimento neste tempo, e os demais diáconos que estão conosco, seminaristas, leitores, a nossa gratidão, as nossas palmas. Amém. Obrigado. Também queremos agradecer, Padre Aderbal, aos irmãos que também são chamados à sua vocação na vida pública. Temos aqui representando, né, o nosso irmão deputado federal Joseval Rodrigues. Grande homem, Joseval. Não é tão grande assim não, é um pouquinho menor que eu. Meu, é só na estatura que é pequeno. Patrícia Salles também, que está aqui conosco. Ô, Patrícia. Né? Agradecemos também o deputado estadual Ângelo Almeida, aqui representado pelo chefe do gabinete Aécio Moreira. Vou pedir aos irmãos que fiquem de pé, chamados à vida pública, né? Os chamados à vida pública e todos nós também, né? A gente sabe que não é uma missão fácil a vida pública, né? Mas que o Senhor os sustente. Então, diante de Nossa Senhora da Conceição da Praia,
consagramos vocês, né, agradecendo por todo o apoio para que a realização também desse evento acontecesse. Então vamos erguer as mãos, esse é o nosso papel. Vamos erguer nossas mãos, consagrando todos os irmãos, né, a vida pública, Joseval, Patrícia, Ângelo Almeida e todos os outros por eles aqui representados. Costumo dizer para os irmãos, é justo que muito custe o que muito vale. Vale a pena todo sacrifício, para se manter fiel, para que a vontade de Deus sempre prevaleça. Por isso consagramos à Virgem Maria toda a missão de vocês a esse chamado. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Receba também as nossas gratidão, através das palmas, né, o nosso carinho, como gesto de amor. E para finalizar, Padre, antes de pedir que o senhor também na bênção final, o pessoal está com alguns objetos, a vela também do jubileu, para que na bênção final o senhor abençoe, mas as crianças aqui, representando o Ministério para as Crianças e Adolescentes, quero te entregar um presente. Podem ir lá entregar o presente ao Padre Aderbal. Maria. Né? Em nome de toda a renovação carismática católica, nós te amamos, Padre Aderbal. Receba o nosso carinho, a nossa gratidão. E terminando os avisos, depois da bênção final, pedimos aos irmãos que não vão embora. Olha para quem está do seu lado e diz: ei, ainda não acabou hoje. Tem mais de Deus para você. Você quer? Vai ter uma surpresa especial logo depois da missa. Vai ter celebração especial. Quem vai ficar aqui, levanta a mão e diz: eita glória! Muito bem. Acabou? Terminou ele? Pronto? Fui escolhido para amar-te e para servir-te, meu irmão. Meu coração se dividiu entre o meu ser e o teu ser em comunhão. A vida colocou-me frente a frente com o reino que eu sonhava e que era minha vocação, né? Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Deixei os meus pais, minha casa, minha família, para lutar por muita gente que não tem uma família, um grande amor, nem mesmo lá. Não fui indiferente ao teu chamado, meu Senhor. Conserva-me na graça do amor. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. O Senhor esteja com vocês. Por intercessão de Maria, nossa Mãe, desça sobre todos vós, sobre os objetos de devoção que vocês têm para serem agora abençoados. Desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Obrigado, Renovação Carismática, pelo meu sacerdócio. Eu devo muito à renovação. Muito obrigado a vocês. Prometo que eu vou me esforçar para ser um padre santo e sabido, igual ao padre Eduardo e ao padre João Maria, né? Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.